Olá, meu nome é Elisa Paiva, eu sou terapeuta holística, eu realizo alinhamento e balanceamento de chakras, libertação de traumas, leituras de cristais, mandalas com os cristais e a cromoterapia. Muito prazer e seja muito bem-vindo aqui no canal. Hoje eu vim falar para você um pouquinho sobre o amor próprio. Por que que tantas vezes nós mulheres, esse vídeo eu dedico muito a você, mulher. Por quê? Porque muitas vezes nós, no nosso papel de mulher, de esposa, de namorada, né? E ali com o nosso companheiro, com a nossa companheira, ou mesmo no trabalho, como no passado nós fomos, foi criada essa ideia de submissão e de anulação, essa ideia está no nosso inconsciente, nós, por vezes, né? Acreditamos que precisamos nos anular, precisamos nos omitir. E isso, então, né, isso é algo que nós fazemos isso muito e inconsciente, tá? Isso é inconsciente, muitas vezes nem percebemos que nos anulamos. Nos anulamos para que o esposo se sobressaia, nos anulamos para dar todo o tempo e a atenção necessária para as crianças, né? Então, nessa intenção de ser, porque aqui entra também aquela ideia de perfeição, né? De você querer ser perfeita, a mulher perfeita, a esposa perfeita, e aí você vai se anulando e se esquecendo de você, esquecendo da pessoa que você é, né? Quantas e quantas vezes nós dizemos sim quando o nosso coração, o nosso corpo está gritando não? Então, eu vim falar para você disso. Conversar um pouquinho mais com você sobre o amor próprio, a importância de você se amar e identificar. Porque às vezes você passou tanto tempo se omitindo, se anulando, que você se esqueceu de quem você era e se esqueceu do que você gosta. Do que você gosta de comer, né? O que você gosta de fazer. Então a gente se esquece mesmo dessas coisas. Então é importante, né? No casal é muito legal, né? A gente tem aquele equilíbrio. Ah, hoje eu vou fazer uma atividade que ele gosta, hoje eu vou fazer uma atividade que eu gosto. É legal ter esse equilíbrio. Só que por vezes nos encontramos fazendo o quê? Simplesmente agradando o outro, esquecendo da gente. Então, sabe? Tem ali o seu diário. Eu sempre falo para você ter o seu diário. Isso é algo muito, muito poderoso, porque você vai anotar o que você gosta de fazer. Quais são as suas cores favoritas? Você tem uma cor favorita ou você tem mais de uma? Quais são as atividades que você gosta de fazer, né? Eu aqui no Canadá ontem eu conversei com uma senhora e ela falou assim: "This brings me giggles", né? Então, ela falou assim: "Isso me traz assim, me traz muita alegria". O que que te traz alegria? O que que te traz alegria? E é importante você entender algumas coisas, né? Às vezes nós nos omitimos para evitar conflito. Então você pode optar por aprender técnicas de conversação, né? Então você aprende técnicas onde você vai conversar com a outra pessoa, quer essa conversa seja no trabalho, no seu lar, com os seus amigos, onde você se posiciona de uma maneira que você se empodera, respeita as outras pessoas e também está empoderando as outras pessoas, né? Eu vou mencionar aqui um exemplo da Sue Johnson, que é uma psicóloga, psiquiatra do Canadá, de Ottawa. E ela tem um curso e ela escreveu um livro que eu amei, que se chama Hold Me Tight. Fiz o curso dela, né? E nesse curso ela ensina você a conversar com o seu companheiro. Porque ela percebeu que ela foi para a faculdade e aí quando ela foi ajudar os casais, ela não conseguia ajudar os casais. Os casais chegavam na sua sala e brigavam, discutiam, sabe? Era muito difícil para ela. Ela percebeu que ela não estava ajudando em momento algum e ela desenvolveu técnicas de conversação. Então ela dá um exemplo que é muito legal, onde ela comenta que o marido estava trabalhando muito, né? O marido estava trabalhando demais. E aí o que que acontece? Ela já que estava estressada, por quê?
toda noite eles tinham o tempo deles para sua reflexão, o tempo do casal. Isso já não estava acontecendo há algum tempo. E um dia, assim, ela muito nervosa, assim, naquela, assim, quando já tá naquela erupção, né, o nervoso, o estresse, ela respirou fundo, ela conseguiu se controlar, porque isso é muito importante, tá? É você lembrar que, então, muitas pessoas acreditam que um terapeuta, ele não tem nenhuma fragilidade, né, não tem nenhuma vulnerabilidade. Nós somos pessoas normais, tá? Nós somos pessoas normais, então nós também temos os nossos altos e baixos, tá? Era só isso que eu queria ressaltar aqui. E então, ela, querendo conversar com ele, ela decidiu respirar fundo, encontrou um momento, e eles já estavam deitados, assim, já naquele momento que você tem que ir dormir, né? Porque já tem outro dia, aquela coisa toda, não tem muito tempo para descansar. E ela virou e falou assim para ele assim: olha, você anda muito, você anda trabalhando muito. Eu tô sentindo falta, eu tô sentindo a sua falta. Eu tô sentindo a falta do nosso tempo juntos. E aí ela fala assim: e você? Você não tá sentindo falta disso? Você não tá sentindo essa falta? E a resposta dele foi maravilhosa, gente. Ele vira e fala assim: que bom que você me chamou a atenção. Eu já estava muito preocupado com isso, porque eu queria falar com você, só que eu não queria te magoar. Eu tô terminando um projeto e assim que eu terminar esse projeto, tudo volta ao normal. Obrigada por me chamar a atenção. E às vezes é isso mesmo, às vezes nós temos que chamar a atenção do nosso marido, ou nosso companheiro, ou eles chamarem a nossa atenção, porque às vezes a gente está tão estressado, tão ocupado com os nossos afazeres, que a gente esquece daquele tempo nosso, do casal, né? E aqui, nessa conversa de hoje, eu vim aqui realmente para falar isso, porque tantas vezes a gente esquece do nosso tempo. Então, se você tem esquecido de você, lembre-se que você é muito, muito importante, sabe? A sua presença aqui na Terra é muito importante. Você é uma pessoa muito, muito valiosa, entendeu? E aí eu vou te falar 3 coisinhas muito importantes, né? Então, o amor próprio, ele tem 2 bases, assim, muito fortes, né? O perdão e a gratidão, tá? Essa é a maneira que eu, Elisa, vejo. Eu vejo essas 2 bases muito importantes para o amor próprio. Por quê? O perdão, muitas pessoas acreditam que é necessário, muito importante você perdoar o outro. Então vai do seu ponto de vista. No meu ponto de vista, é importante sim você perdoar o outro? Sim. Só que se você não se perdoar por ter se sentido daquela maneira, por ter se permitido se magoar, não vai adiantar você perdoar o outro. Porque aquela emoção, aquela energia negativa está em você. Então você tem que trabalhar esse perdão, perdoar o outro e você. E sobre o perdão, é muito interessante você fazer a terapia do perdão, onde você faz uma carta, né, para a pessoa, no caso, ou para você, e aí você coloca a situação que você está perdoando, a situação ou a pessoa ou você coloca como que você sentiu no momento, como você se sente hoje, e então você escreve: eu te perdoo, eu me perdoo. E o horário, melhor horário para você queimar essa carta, né? Porque esse é um detalhe. A carta do perdão você não entrega para a pessoa, tá? É uma carta para retirar essa energia de você, tá? E aí você escreve e aí você queima. Ao meio-dia é o melhor horário para você queimar essa carta. Por quê? Porque ao meio-dia é o horário mais positivo do dia, tá? E a gratidão. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a gratidão. Por que que a gratidão é tão importante, né, no amor próprio? Porque quando você é grata pela sua vida, por você, você se sente mais leve, mais feliz. A gratidão, ela traz essa energia positiva, né? Essa energia gostosa para nossa vida. Então, olha, seja grato, seja grata e se permita, tá? Então, muito importante. Se permita ser feliz. Primeiro passo. Aceite, esteja aberta para receber elogios. Quantas e quantas vezes as pessoas nos elogiam e nós ali, ai, que isso? Que isso?
nós não sabemos receber um elogio, né? Então, esteja aberta para receber esse elogio, tá bom? E tenha sempre uma técnica, uma válvula de escape. Então, essa válvula de escape, ela pode ser física ou uma técnica que você consegue fazer sem nada. Física, como seria um objeto, né? Você também pode, o objeto, eu não tenho agora no momento, mas eu tinha aquela bolinha bem gostosinha de apertar, né? Muito legal aquela bolinha. Ela acalma. Tem pessoas que não se adaptam a essa bolinha. Então você pode fazer técnicas de respiração, você pode fechar os olhos, respirar profundamente. E aí, então, você se acalma, tá? Isso é realmente muito legal, tá bom? Bom, agora eu vou pedir para você respirar profundamente e eu vou te fazer algumas perguntinhas. Feche os seus olhos, respire profundamente. Em que momento da sua vida você sentiu a necessidade de se omitir? Por quê? Você ainda acredita que amar o outro significa omissão, anulação? Você já conseguiu entender que se amar não significa egoísmo? Pode voltar. Isso. Faça essas reflexões, se pergunte, né? Se pergunte sobre você. Né? Então, faça o seu jornal, né? O seu diário ali, com as suas anotações, com as suas características próprias. Né? Se entenda e se ame. Isso é muito, muito importante. Você dedicar um tempinho, um minutinho do seu dia para você. E eu falo um minutinho porque quando eu comecei com a meditação, né, muitas pessoas, e eu também tinha essa ideia, tá, gente? Então, muitas vezes nós entendemos que, nossa, eu vou meditar, eu tenho que meditar por 15 minutos, 20 minutos, uma hora. E quando eu fiz o curso de meditação, você começa meditando por 1 minuto, porque é com o hábito, né? Então, você vai desenvolver esse hábito. E se você começa algo já, você vai fazer algo que você nunca fez, né? É algo que é um desafio para você. E você já começa querendo fazer esse desafio assim, tipo, ao invés de você começar com 5 minutos, você já começa com 20 minutos, você vai se estressar e não vai ser algo prazeroso. Então é interessante você começar os pequenos passos para que isso se torne um hábito e se torne prazeroso, algo leve, confortável para você fazer, tá bom? Um abraço, muito obrigada por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo. Ai, eu sou nova aqui, gente. Dá o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam refletir a importância de se amar. Um abraço. Até o próximo vídeo.